A pandemia da Covid-19 pegou o mundo de surpresa no ano de 2020 e trouxe consigo inúmeras consequências com as quais os estados terão de lidar nos próximos anos. Essas consequências, no entanto, não são individualizadas, muito pelo contrário. Elas são compartilhadas por quase todos os estados que foram assolados por essa crise. Nesse contexto, as relações internacionais adquirem relevância, para entendermos não somente como chegamos até aqui, mas também para pensarmos em soluções coletivas para esses problemas. Eu sou a professora Nathalie Hoff, do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Uninter, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre qual é a conexão entre a Covid-19 e as relações internacionais. Primeiramente, é preciso entender que a pandemia da Covid-19 se dá justamente pelo aprofundamento do processo de globalização. Nos últimos anos, nós temos vivido um processo acelerado de aproximação e interconexão entre os países, as pessoas e as economias. Nesse sentido, é cada vez maior a mobilidade de mercadorias e de pessoas ao redor do mundo. E essa característica da nossa sociedade atual foi fundamental para que a doença que tem o seu início na China rapidamente chegue a outros continentes. E a partir disso nós temos uma pandemia. É claro que o fato do vírus, do coronavírus, ser novo e não haver muitas pesquisas a seu respeito, também foi muito importante, contribuiu de forma relevante para que a crise fosse tão grande. No entanto, a interconexão entre os países, entre as pessoas e entre as economias foi fundamental para criar um espaço no qual a doença pudesse se alastrar de forma muito rápida. Dessa forma, tendo em conta que a pandemia da Covid-19 está muito relacionada com a globalização, ou seja, com as nossas sociedades, com a interconexão da nossa sociedade na atualidade, é muito importante que se pense coletivamente a respeito do combate a essa doença e também das soluções dadas às crises econômicas que quase todos os estados estão vivendo. Dessa forma, retomar os mecanismos multilaterais que já existem nas relações internacionais é muito importante. Então, se voltar a instituições como a ONU, como a própria Organização Mundial da Saúde, pode ser fundamental para que os estados pensem coletivamente em modos de lidar com os seus problemas. É claro que cada estado vai fazer a sua própria política pública, a sua própria política pública voltada para a saúde, e também uma política voltada para a recuperação econômica. No entanto, tendo em conta que essa crise se alastrou de maneira tão ampliada, é muito importante que os organismos internacionais atuem organizando programas e instrumentos de recuperação para esses estados. Além disso, é muito importante que os organismos técnicos de saúde internacionais e que as universidades atuem de forma colaborativa para desenvolver tratamentos e vacinas de forma mais rápida. Nesse sentido, talvez o que a Covid-19 traz de mais importante para a gente pensar desde as relações internacionais é que ela revela, ao mesmo tempo, uma potencialidade desse aprofundamento da globalização, mas também ela traz a sua fragilidade, porque mesmo que a gente saiba que devemos tentar lidar com esse problema de forma coletiva, enquanto estados, e enquanto sociedades, se percebe que os estados muitas vezes optam por um caminho mais solitário, optam por um caminho mais individualista dentro das políticas de recuperação e dentro das políticas de combate à doença. Nesse sentido, é muito importante trazer essa reflexão, porque a partir dela a gente pode pensar como os mecanismos internacionais podem ser melhor construídos para que eles possam dar respostas mais adequadas a esse tipo de situação e como vai ser possível criar freios para fazer com que os estados sejam mais colaborativos em momentos de crise. Todavia, apesar dos problemas e das potencialidades, é muito importante ter em mente que a pandemia demonstra que o mundo já trilhou um caminho de interconexão que dificilmente a gente vai conseguir retornar. Então é muito importante alinhar esses instrumentos internacionais de condução de políticas em momentos de crise, para que nós possamos dar soluções coletivas mais adequadas em momentos futuros
em momentos futuros, quando possivelmente outros tipos de crise, não precisa necessariamente ser uma pandemia, possam assolar o mundo novamente.